Antônio, você fez 21 romances em 30 anos. Quer dizer, você escreveu bastante rápido. Não, eu queria saber se para você é uma coisa fácil escrever, se é complicado, o que te custa escrever? Não foram 30 anos, Humberto, que eu levei muito tempo sendo rejeitado por todas as editoriais. Ninguém queria os livros. Então, finalmente, em 77, ou isso assim, uma pequena editora aceitou. E me disse o editor: Antunes, que nome tão feio. Vamos pôr só... Antunes é nome de merceeiro. Vamos pôr só António Lobo. Disse, não, agora ponho Lobo Antunes, é o meu nome. E o livro saiu numa editora muito pequena no verão, quando não se compram livros. E eu fiquei famoso assim. Num mês o livro vendia. O livro tinha sido rejeitado, ninguém queria os livros. Então, passou em Lisboa um escritor chamado Márcio Sousa, que é de Manaus, que eu não conhecia na altura. Márcio Sousa, sim. Márcio. Galvez, imperador do Acre. Sim. E Márcio deram para ele esse livro. E ele deixou num agente americano em Nova Iorque. E, passado uns tempos, este agente contactou comigo. Era um agente chamado Thomas Colchi. Na altura era o agente de Jorge Amado, com quem eu ainda não tinha a relação filial com quem vinha ter. Era o agente de João Ubaldo, era o agente de Márcio Sousa, era o agente de Moacir Silan, era o agente de Sábato, de Cabrera Infante, enfim, de grandes escritores latino-americanos. Era o agente de Garcia Lorca, era o agente de Drummond também. E eu pensei que era uma brincadeira e não respondi. E ele mandou uma segunda carta e eu achei que era chique ter um agente em Nova Iorque. E então ele começou tentando colocar os livros e a história se repetiu, ninguém queria. Nenhuma editorial queria os livros. E nós falávamos ao telefone todas as semanas, porque ele perguntava, como está saindo o seu livro? Eu respondia, uma merda. Ele dizia, então fico contente. Se você dissesse que estava bom, é que eu ficava preocupado. E ele tentava colocar os livros e ninguém queria os livros. E eu dizia para ele, Tom, você está perdendo dinheiro comigo, porque manda os livros para o Japão, para a Espanha, para aqui, para lá, ninguém quer. E ele dizia, não, você vai conquistar o mundo. E nós não conquistávamos nada. E um dia ele diz, vem a Nova Iorque, há uma editora que vai te publicar. Que era, salvo erro, Random House, que era uma grande editora americana. E então fomos ter com o editor, eu e ele, e o editor disse, eu não li o seu livro, mas vou publicá-lo. Disse, então você vai publicar um livro que não leu? Vou, porque se o seu livro for mau, não compro mais livro nenhum a esta gente. É boa lógica americana. E o livro foi publicado. E aí nós tivemos uma sorte incrível, porque isto realmente, o mundo é uma coisa horrível, porque se você tem o New York Times, o Los Angeles Times, o Chicago Tribune e o Washington Post, tem o mundo inteiro. E nós tivemos críticas espantosas. Né? E no New York Times havia Anda cá. Havia um crítico na altura muito influente, que era o Ariel Dorfman, que nasceu na Argentina, e depois tive uma crítica muito boa do o homem que inventou a palavra do boom latino-americano, uruguaio. Não é o Rabassa é o meu tradutor, é o Emir Rodrigues Monegal. sim. E então depois foi uma bola de neve. Depois começaram a aparecer as traduções nos vários países, etc. E então todos aqueles que não tinham querido, de repente começaram querendo. E então as traduções começaram a aparecer um pouco por toda a parte. Foi assim que começou. Portanto, foi assim. E então eu fiquei muito surpreendido, porque eu escrevia os livros e deitava fora. A Memória de Elefante eram umas folhas, eu vivia sem gavetas. E que um amigo meu viu e perguntou, o que é isso? Eu disse, uma coisa que eu escrevi. Posso ler? E ele levou o livro. Passado uma semana me disse,
Estive a ler eu e leu um amigo meu, também leu. Eu acho que a primeira parte é má e você devia tirar. Ele acha que a segunda parte é má e que você devia tirar. Foi a primeira crítica literária que eu recebi. Bom, e depois foi esta bola de neve. E depois apareceram, depois começaram a vir os prémios, não é? Internacionais, etc. E depois consegui uma coisa extraordinária, porque há dois, eu não sei se vocês sabem, mas há dois opinion makers, que é o Steiner e o Harold Bloom, que se odeiam entre eles. Ambos judeus, ambos achando que cada um deles acha que ele é que sabe quem é o... E eu tive a infinita sorte de ter elogios dos dois, né? O Steiner dizia, este é o herdeiro do Conrad e do Faulkner e não sei o quê. O Bloom dizia, este é um gênio. Isto foi ótimo, porque quando você tem Bloom e Steiner, aí a cotação sobe. E entretanto, eu tinha conhecido Jorge Amado e começou essa história de amor com o Jorge. Né? Jorge era muito terno comigo, me abraçava, me beijava. E a Zélia dizia, porquê é que você está fazendo isso? E ele disse, gosto de lamber meus filhotes. E que foi para mim sempre de uma extraordinária generosidade. Eu estava vivendo em Paris, Jorge. E quando saía uma crítica em Paris, ele recortava e mandava com uma carta. Jorge era um homem... Jorge que levou tanta pancada da crítica aqui, cujos livros eu posso aceitar que tenham envelhecido. Mas o Jorge era muito maior que os livros dele. Era um homem sem inveja, era um homem de uma grande coragem, era um homem de uma grande capacidade de amar. E depois fui conhecendo mais gente, depois fiquei amigo de João Ubaldo. Estava vivendo em Lisboa na altura. A gente ia visitar João, vamos para a casa de João. E João às 2 da manhã fazendo feijoada, de chinelo e calção. Ele vivia o inverno de Lisboa como se tinha frio, como se estivesse no verão da Bahia, fazendo feijoada. Às 4 da manhã se comia a feijoada. E depois não escrevia. E então deu uma entrevista para um jornal. João Ubaldo Ribeiro, você já não escreve? Escrevo. Meu pseudónimo é António Lobo Antunes. Era muito engraçado.